Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. São 11 e pouca, são quase boa tarde. Para quem é da tarde, boa tarde. Deus me deu 3 palavras hoje, então não estranhe se eu ainda estiver com a mesma camisa. Eu tomo banho sim, tá, gente? Para com isso. Deus me deu outra palavra. Deus me deu a palavra que Deus não deve, palavra do dia, Deus não deve nada a ninguém. A segunda palavra que Deus me deu é palavra do dia, Deus é grato. E essa palavra que eu estou aqui trazendo hoje, que Deus me trouxe a lembrança enquanto eu cuidava, que pastora também é dona de casa, lavava o meu quintalzinho, cuidava das coisas aqui da minha casa. E essa palavra está em Êxodo, capítulo 32, e vou ler só o versículo 10, que é onde Deus me deu. Agora, pois, Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Acompanhem comigo, tá? Estamos vivendo um tempo onde a Bíblia está sendo modificada, onde coisas estão sendo tiradas da Bíblia, onde a Bíblia, o Deus imutável, que não muda. Deus não acha nada, Deus sabe de todas as coisas. Quem acha alguma coisa somos nós. Então, num tempo que a Bíblia está sendo mudada, guarde a palavra no teu coração. Porque haverá dias que as pessoas vão querer saber a verdade. Hoje a verdade, aqui ó, ela está diante de nós, né? Mas as pessoas quase não leem a Bíblia. E haverá dias que as pessoas vão buscar a verdade e terão dificuldade em saber o que é verdade e o que é mentira, porque não leram a Bíblia atual, não a que está sendo modificada, a verdadeira. O evangelho ele não muda, o evangelho é Jesus. Não existe 2 evangelhos, existe um evangelho. E eles estão modificando uma palavra, papel. Mas o nosso Deus ele não vai mudar, porque alguém mudou a Bíblia. Deus não vai mudar as suas leis. As suas leis são desde sempre para todo sempre. Jesus é o começo, o meio e o fim. Amém? Então, Êxodo, capítulo 32, versículo 10 está assim: Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Essa é a palavra onde Deus, ele acabou de tirar o povo do Egito, deu os sinais, né? Teve as 10 pragas, onde o povo morreu afogado no Mar Vermelho e Deus retirou todos, cachorro, gato, tartaruga, bebê, criança, velho, ninguém do povo de Deus morreu afogado. Ah, não consegui chegar porque era velho. Deus sustentou o velho. Ah, não consegui chegar porque era criança. Deus sustentou a criança. Ah, não consegui chegar porque eu era mulher, não pratico exercício, né, tal, não tenho força física. Deus sustentou. Ninguém do povo de Deus morreu no Mar Vermelho, mas todo aquele que não pertencia ao Senhor morreu. E nesse momento, aqui no capítulo 32, Moisés ele sobe e está há 40 dias falando com Deus. É o momento onde Deus, com sua própria mão, dá os 10 mandamentos, a qual, desde sempre, desde que eu era da outra religião, está sendo modificado os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o mesmo, ele não mudou. Não mudou. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar o nome dele. Mandamento de Deus. Não fazer imagem de escultura do que está nos céus, querido, do que está na terra embaixo. Deus não gosta de ser adorado em forma de imagem de escultura e muito menos que adore outros deuses com outros nomes. Nem com o nome dele, nem com o nome de ninguém. Está nos 10 mandamentos. Êxodo 20, é só você ler lá. Não matar, não roubar, não trair, não adulterar, não mentir. Tá tudo lá. Caluniar, falar mal do seu irmão, inventar mentiras, falsa testemunha. Tá tudo lá, 10 mandamentos. Desde sempre que eu era criança, lá em Barbacena. Já estão mudando, eu tô rindo, mas é sério. Então essa é a palavra. Moisés agora está no monte, orando a Deus. Deus está com as próprias mãos escrevendo os 10, a mão de Deus. A palavra fala que Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. Estão querendo modificar a Bíblia. Tem noção do ai? Ai daquele que tirar uma vírgula
da palavra do Senhor, que modificar a palavra do Senhor, tem noção desse ai. E nesse momento, enquanto Moisés está lá com Deus, Deus que está em todos os lugares, que conhece todos os pensamentos, que sabe de todas as coisas, fala: Moisés, desce. E Deus está tão irado que fala que o teu povo está fazendo imagens de escultura para adorar. Desce. E Deus vai e fala assim: agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consume, e eu farei de ti uma grande nação. Sabe o que Deus está falando? Moisés, eu não preciso do homem para nada. Deus, sem eu, sem você, sem os vizinhos, sem os nossos filhos, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, somos nada. A palavra de Deus fala lá em Jeremias que por causa da misericórdia de Deus, que vem todas as manhãs, ou seja, ela todo dia ela vem sobre nós, nós não somos consumidos. E aqui Deus fala: Moisés, deixa-me. Deus tem um relacionamento com Moisés ali. E Deus ali está falando: aplaca a minha ira. Deus tem buscado intercessores na terra para aplacar a ira de Deus, porque os dias são maus. Ele fala: Moisés, deixa-me. O que Deus está falando? Moisés, eu não preciso do homem para nada, é o homem que precisa de mim. E eles estão adorando a outros deuses, blasfemando o meu nome. Mas a minha ira, o que Deus está falando? A minha ira está aqui, Moisés. Está nesse momento pronta para ser usada contra todo aquele que blasfemar contra o meu nome, mudar a minha lei. Está aqui. Só que Moisés intercede pelo povo e ali Deus não mata. Mas tem. O fim do mundo é justamente isso. O joio vai ser lançado no fogo. Tem muita gente que fala: Deus é mau. Deus não é mau. Ou você serve ao inimigo ou você serve a Deus. Na minha casa só entram meus amigos. Correto? Eu não vou pegar gente que eu sei que quer me matar, que fica me caluniando. Não é assim o pensamento do ser humano? Para que eu vou pegar aquela fofoqueira que vive falando mal de mim? Eu vou tratar bem, vou cumprimentar, se ela precisar de alguma coisa, mas colocar na minha casa alguém que quer me matar, alguém que quer pegar o meu marido. Não é esse o pensamento? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é bom, mas não somos obrigados a adorar Ele. Não somos obrigados a ficar com Ele. É escolha, livre-arbítrio. O Deus daqueles que adoram imagem de escultura, Ele é mau. E Deus, eu estava ali lavando ali o quintal e Deus me trouxe a lembrança que a nossa igreja fechou por falta de dízimo e oferta, tá? E Deus avisou que ela ia fechar, porque o João e eu nem dormíamos pensando como ia pagar o aluguel, como ia pagar os projetos. Até hoje as crianças falam: tia Márcia, como é que vai ser? Não vai ter mais aula de música, não vai ter mais aula, e os teatro, não sei o quê. Eu falo: gente, hoje eles têm, sei que plantei a semente, hoje os jovens eles sabem a importância de manter a casa do Senhor. E eu estava ali, antes de eu lembrar o que aconteceu comigo, com um morador de rua, que era isso que nós tínhamos, a nossa igreja era cheia de moradores de rua, crianças, e aparecia muitos homossexuais, né? Antes que alguém queira me bater, eu já preguei em outros vídeos, eu sempre orei em casa, pedi a Deus em casa a palavra que ia ser pregada. Se eu chegasse lá e a igreja estivesse cheia de homossexuais, eu não pregava nada diferente. Eu pregava o que Deus me deu em casa. Deixava minha boca livre, minha mente livre para pregar o que Deus queria. Porque a Márcia aqui não salva, não cura, não liberta, nem tem a chave do céu. Deus que conhece o homem. E tanto que nessa passagem Deus fala assim: Moisés, o teu povo. Moisés devolve a bola. Deus, o teu povo. Tá aqui, ó. 32, versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque acende o teu furor contra o teu povo. O povo é teu. Porque Deus lá em cima ele fala: meu povo é obstinado, ou seja, é rebelde, é desobediente. Né? Eu estou falando com eles. Ele é pai, Deus é pai. Deus está falando. Qual o pai que fala: meu filho, não usa droga, meu filho, tu vai ficar viciado, isso vai te consumir, isso vai acabar com a tua vida, vai destruir teu futuro. Aí vê o filho lá usando droga, vai lá que a ira não sobe. Né? Deus é pai. Não estou falando desses pais que vai lá e espanca o filho, toda hora está espancando o filho, não. Isso não é pai, não. Tá?
Esse aí já quando for lá pro lago de enxofre, o diabo também vai bater a beça. Vai devolver. Tô falando de pai. Qual o pai que um dia não perdeu a paciência com seu filho por amor? Um dia perdeu a paciência por amor. Aqui Deus está falando, estou perdendo a paciência. Qual é o pai que não perde um dia por amor? Tô falando de pai que ama, né? Espancador de filho não. Que vai virar espancador de filho, né? Que não ama, que só espanca, vai virar peteca de Satanás lá no lago de fogo, de enxofre, se não se arrepender. Tem que se arrepender enquanto está vivo. Enquanto há vida, há esperança e arrependimento. E eu estava ali no quintal e Deus me trouxe a lembrança que de uma moradora de rua. Nossa igreja tinha, como eu falei, homossexuais, apareciam, não eram membros, eles apareciam, eu via a palavra que Deus me deu em casa, eu pregava lá. Se Deus mandasse pregar sobre homossexualismo, eu chegasse lá, eu pregaria sobre homossexualismo. Já apanhei muito na igreja, já teve gente querendo me agredir, mas eu só falo o que Deus manda. Eu não posso mudar a Bíblia, está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Né? Homossexualismo é pecado, está escrito na Bíblia. Prostituição é pecado, adultério é pecado, beber é pecado. Vocês vão ver pastores bebendo. Isso não significa que os pastores estão salvos. Se eu bebo e ainda digo pro meu irmão que beber não é pecado, faço ele cair e garanti meu quartinho lá no inferno pegando fogo. Né? Tá lá a minha vaga garantida. Eu tenho que pregar o que está escrito na Bíblia, eu não posso modificar, não tem nada a ver com carteirinha. Uma coisa também interessante que eu falei aqui há pouco tempo, com um povo que não era da igreja, que eu falei que uma coisa que nesses anos todos que eu tenho de ministério de libertação, eu nunca vi, querido, um demônio reconhecer, isso me chamou muita atenção, alguém como pastor por causa da carteirinha. Vi pessoas manifestadas e o demônio reconhecer, às vezes, um diácono, às vezes um membro como pastor, por causa da obediência desse homem a Deus. Então, demônio não reconhece carteirinha, isso para ele é papel, entendeu? O demônio ele reconhece obediência a Deus, tá? O demônio sabe quem faz efeito e quem não faz efeito, quem é e quem não é. O diabo também sabe quem. Então não adianta ser pastor e modificar a Bíblia a meu favor. Gosto de beber, vou pregar que pode beber e tá tranquilo. Tem um vídeo meu aí, ó. Eu fui uma das primeiras, quase 20 anos já, 15, 18 anos, sou ruim com o tempo, acho que uns 15 anos. Eu fui uma das primeiras a pregar que beber era pecado dentro da Bíblia, né? E os pastores queriam me bater, bispo, não tá. Eu tá sim, pastor. Se o Espírito Santo não lhe mostrou, o problema é teu. Mas o Espírito Santo me mostrou de madrugada. Eu escrevi uma apostila assim. Tem uns vídeos aí. Então não adianta eu ir com meus vídeos, provo na Bíblia que beber é pecado, acho que tem uns 3 ou 4, acho que é 3. Já até me perdi, tem muitos anos. Depois de muitos anos, eu já pregava nas igrejas que beber era pecado, já dava aula dominical, aí Deus colocou no meu coração gravar o vídeo. Então, depois de muitos anos, então os vídeos talvez tenham só 5, 6 anos, mas eu já pregava há muitos anos. E vou voltar, para terminar, que tá ficando compridinho esse vídeo. Na nossa igreja tinha muitos moradores de rua, mas alguns se destacaram, porque alguns entravam, ouviam a palavra, ofertavam, tomavam o cafezinho deles, tomavam banho na nossa igreja, comiam e iam embora. Mas tinha uns que estavam sempre e alguns marcaram. E um desses que você vai ver vídeos meus reclamando, fiz questão de gravar vídeo, que foi o que sugeriu, um desses você vai achar aí, é uma moradora de rua, que ela chegou na igreja falando que tinha... Ela chegou na igreja e o sonho dela era ter um quartinho para morar, para sair das ruas. Eu falei que a igreja não tinha condições de pagar um quarto para ela, mas que ela continuasse, que a gente ia ver. E eu tentei fazer campanha para os irmãos, ajudar cada um a ajudar um pouquinho, né? Mas é aquilo. É muito difícil a pessoa meter a mão no bolso para ajudar outra pessoa. A igreja está lotada, mas isso não significa que todos serão salvos. Tem um povo que não tem condições de ajudar e tem um povo que tem condições e não ajuda. Não interessa, né? As pessoas... minha tia tinha uma frase que falava...
tempo de fome, não, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é por aí. E essa menina a gente ajudou. Teve uma vez que eu preguei, quando eu acabei de pregar, preguei sobre estupro. Estupro. Eu tenho a língua presa para falar essa palavra e acabo falando errado. E ela, quando eu terminei, ela falou que tinha sido. Eu levei essa menina na delegacia de polícia, de madrugada, levei no posto para fazer todos os exames. Graças a Deus o povo reconhece, porque eu estava muito cansada nesse dia e só podia voltar para casa depois de fazer tudo isso. Gente, eu não estou falando isso para aparecer, não, mas te explicar uma coisa sobre Deus, tá? E finalizando já esse vídeo. E eu chegava, a senhora é quem? É da família? Eu falei, não, sou a pastora dela. E rapidamente o atendimento foi excelente, com eles sabendo, é a pastora, é a pastora, é a pastora. Ela é moradora de rua, eu sou a pastora e tal, tal, tal. Descobri que essa menina tinha família, conversei com ela para ela ficar, o pai, a mãe. Ela, por ter um gene explosivo, acho que bateu na mãe, pelo que eu entendi. Saiu de casa, falei para ela voltar, que não sei o que, não queria pedir perdão, mas tinha casa, tá? Tinha casa, tinha papai, mamãe, morava na rua porque queria morar. Entenda-se isso. Que é uma coisa aí que quem não faz evangelismo na rua não sabe. Tem um monte de gente na rua que tem família, gente. Família não desapareceu do nada, não. Alguma coisa aconteceu. Quando você vai lá no fundo, tem um histórico de droga, histórico de violência, né? Tem um histórico lá que aquela pessoa tem um espírito de andarilho, pessoa do nada, às vezes gente rica, tem gente rica no meio da rua, do nada surtou e saiu andando pela rua. É um demônio chamado andarilho, que não escolhe a pessoa porque ela é pobre, porque ela é rica, porque ela tem poder, ela simplesmente pega, entendeu? E acontece. Eu sei que eu ajudei essa menina, mas depois de ajudar, tal, o meu irmão, o Silvio, ele veio, como ela estava com esse negócio, querendo arrumar um quartinho para ela, a igreja, o meu irmão falou, Márcia, ela tem direito, é Loas, né? Eu não sabia na época. Tem um direito aí de uma coisa, por que você não tenta, que não sei o quê. Aí eu conversei com ela e falei, pô, você tem essa deficiência, ela tem toque. Ela fala a palavra diversas vezes. Dá para conversar com ela? Dá, tranquilo, de boa. Só que tem que ter paciência, que às vezes ela parece gaga, mas ela repete a mesma coisa um monte de vezes, então você tem que ter muita paciência. E eu falei, você tem essa deficiência, mora na rua, que não sei o que, acho que a gente consegue, tal. Levei ela fui até um advogado primeiro me informar, né, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nem como levar ela, mas fui me informar, aí o advogado falou que conseguia, molinho, que era certo, mas 6 meses era do advogado. Esse advogado era cristão, tá? 6 meses era do advogado. Aí eu falei, ih, se for assim, ela vai pensar que eu dei o golpe nela, né? Eu consigo para ela e até explicar que eu não tô pegando R$ 1, mas que o advogado cobrou 6 meses. Aí eu falei, não, então vamos tentar pela defensoria. Levei ela para tirar a certidão de nascimento, tirar a identidade, comecei a agilizar os documentos dela. E ela começou a comentar na rua o que tudo isso tem a ver, pastora Márcia, calma que isso vai encerrar. Começou a comentar na rua que a pastora Márcia, a igreja, estava ajudando. E o pessoal começou a dizer que eu ia dar o golpe. E nisso que o pessoal começou a dar o golpe, ela veio até aqui, né? O pessoal ali da defensoria, era aqui em Bangu, da defensoria, eles falaram na frente dela que era melhor ela deixar os documentos comigo, porque ia perder de novo. E eu falei com ela, ela topou. Mas depois, quando o pessoal começou a falar, ela começou a gritar aqui. Ah, detalhe, já tinha uma. Eu descobri que já tinha uma outra pessoa ajudando. E ela começou a dizer que essa pessoa queria roubar, queria dar o golpe. E que estava com a certidão dela. E quando eu cheguei lá, não era. Era uma xerox autenticada. A menina me explicou que tinha deixado até com a mãe dela, porque ela gritou tanto no portão que ela ia dar o golpe que a menina desistiu de ajudar. Aí eu peguei essa xerox e com essa xerox eu consegui da entrada, mas só consegui dar entrada. Não chegamos, nem ia muito pegar identidade, nada. Porque ela veio aqui no meu portão, fez um escândalo. A rua encheu, gente. A rua encheu, 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 encheu. E eu pensei, meu Deus, eu vou dar esses documentos na mão dela e ela vai sumir, vai dizer que eu tô dando golpe, como é que eu faço? Aí eu fui na delegacia de polícia, né, aqui em Bangu, né? Eu não sei qual o número, e o delegado é essa frase.
que é o que eu quero colocar aqui. O delegado foi, ele me disse. Conforme ele ia mexendo, ele falava que não podia fazer muito por mim, porque, tipo assim, não havia nada. Ela tinha que fazer uma queixa, ou eu fazer uma queixa, e eu queria um respaldo, né, uma segurança. Eu tava falando com ele, caso ela venha, eu vou entregar os documentos, como é que eu faço? Para caso ela venha dizer que eu fiz alguma coisa, como eu me protejo? E o delegado, sem saber o que fazer, o delegado repetia toda hora uma frase. Para que vocês se metem? Cara, para que vocês se metem nessas coisas? Porque ele não sabe o que fazer. Aí ele ia, falava, você é pastora. É essa frase que eu quero que você pegue. Aí o delegado falava assim, para que você se mete? Não, deixa eu ver aqui. Você é pastora. Toda hora ele falava isso. Ele estava tão revoltado que ele não sabia o que fazer e eu queria fazer alguma coisa para me proteger, gente. Eu ia devolver os documentos e não ia mais ajudar. Correto? Mas e se amanhã ela falasse alguma coisa? Né? E aí o delegado toda hora falava, por que vocês se metem nas coisas? Esqueci, você é pastora? Aí toda hora ele falava assim, daqui a pouco ele repetia de novo. E depois eu até preguei sobre isso e a palavra que Deus me deu hoje. E a questão da palavra que Deus me deu hoje. Por que você se mete? Por que Moisés aqui estava se metendo numa situação, ele podia salvar ele e a casa dele e ir embora, gente? Esse povo que Moisés estava trazendo era um povo atribulado, que vivia atribulando. Moisés, havia uma promessa na vida de Moisés dele pisar a terra prometida aqui na terra. Esse povo atribulou tanto que Moisés perdeu a paciência e ele perdeu a promessa. Deus, ele tem compromisso, quem tem compromisso com ele, mas Deus só cumpre a promessa se eu estiver no local certo, no momento certo, dentro da posição certa. Há uma promessa na vida de cada um de nós, mas eu tenho que estar no momento certo, do jeito certo. E Moisés, ele desobedece ao Senhor num momento de fúria contra esse povo atribulando a cabeça dele. Moisés, que era considerado um homem muito manso, ou seja, um homem muito calmo, ele perde a paciência por causa desse povo, que o povo era atribulado, e ele perde a promessa de pisar aqui na terra. Mas o nosso Deus que é bom, ele leva Moisés. Até hoje, Satanás está querendo saber onde está o corpo. A Bíblia fala que Satanás está querendo saber onde está o corpo de Moisés. Mas Moisés morreu, tá? Está escrito na Bíblia que Moisés morreu. Só não acharam o corpo. Porque a Bíblia fala que Moisés estava com Deus e Deus botou o pé dele na terra prometida, só que direto na terra prometida do céu. A da terra ele acabou perdendo a promessa. Então por que Moisés se mete? Por que eu me meti? Assim como eu poderia responder hoje a esse delegado que eu não respondi nada, já que ele estava tão nervoso lá e disse que não podia fazer nada, não foi registrado nada. Aí o que ele me sugeriu foi que eu gravasse um vídeo na hora com algumas testemunhas. Então, quando ela foi na igreja, ela veio aqui e fez esse escândalo. Eu gravei ela aqui, acho que dando alguma coisa, não sei. Mas quando ela foi na igreja, ou eu mandei ela ir na igreja, também tem, acho que tem uns 2 vídeos. É que isso tem muitos anos. E eu gravei, eu estava até nervosa, estava toda agitada, limpando a igreja, suada, pingando, tanta coisa para fazer na igreja, gente, vocês não têm noção. Tanta gente aí em depressão, sofrendo de tédio, a igreja lotada de coisas para fazer. Eu toda suada lá e ela chegou e eu pedi um irmão, o irmão gravou, porque eu já tinham visto ela gritando, eu entregando os documentos a ela. E por quê? Essa é a resposta. Por quê? Porque Moisés fez, porque eu fiz. Pelo mesmo motivo que Jesus morreu na cruz pela minha vida e pela tua vida. Jesus se importa. Ele realmente se importa. Ele realmente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E está tentando salvar o seu povo. Digo tentando, porque Jesus, ele tem poder. Todo poder é dado ao único que é digno de toda honra e toda glória, o único que é Deus, ao único. Mas por que eu digo tentando? Porque nós temos livre-arbítrio. Podemos ser salvos ou não. Eu tenho que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, e isso diz para o diabo que eu não pertenço mais ao diabo. Que eu e a minha casa, como diz Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E aí o diabo perde força. E por que a pastora Márcia e outros pastores? Porque ainda existe muito joio dentro da igreja, muita gente ruim dentro da igreja? Existe. Existe falsos pastores? Existe. Assim como existe falsos pastores, existe falsos advogados, falsos professores, falsos pais, falsas mães, que não têm amor, claro. Em todo setor existe falso alguma coisa. A igreja não é diferente. Mas porque ainda tem um povo bom,
que se mete. Por que se mete? Porque nós temos o DNA de Cristo. Quando ele morreu na cruz e o sangue dele caiu sobre a terra, nós passamos a ser filho. E todo aquele que é filho legítimo tem o DNA do Pai. Beijo na alma. Fui.